Ok, então vamos para a nossa aula número 15, né? Que nós vamos falar de tipos de dados derivados. Essa aula vai ser em duas partes. A primeira parte, nós vamos apresentar os conceitos usando o capítulo 16 da referência, né? E na segunda parte, nós vamos ver um exemplo, né? Então, o que são esses tipos de dados derivados? Então, nós já vimos que existem os tipos de dado que são chamados intrínsecos da linguagem Fortran. Nós já vimos, então, que temos os inteiros, reais, complexos, caracteres e lógicos, né? São os tipos de dados. E, correspondendo a eles, são os tipos de variáveis, né? Agora, esses tipos de dados derivados são dados que têm um determinado tipo que são definidos pelo usuário, tá? E esses tipos de dados derivados são definidos a partir dos tipos intrínsecos, né? Então, ele começa citando aqui: um tipo de dado derivado é uma combinação definida pelo usuário dos tipos de dados intrínsecos, que são aqueles que eu já falei. Os tipos de dados derivados são uma forma conveniente de combinar ou agrupar variáveis em torno de um item particular. Esse tipo de dado derivado que tem no Fortran, ele é parecido, lembra o tipo de dado da linguagem C chamado structure, né? Em que a gente combina, né, dados de diferentes tipos, né? Então ele começa por um exemplo. Vamos supor que estudante, que é um tipo de dado derivado, que a gente está definindo, ele vai incluir. Então, a princípio, a gente vai dizer, existe uma entidade chamada estudante, que ela inclui o nome, número de identificação, uma nota final e um conceito, tá? Cada um desses tipos de informação pode ser representado como uma variável individual, da maneira que a gente já viu anteriormente. Então, por exemplo, nome pode ser uma variável caractere de comprimento 50, ID, número de identificação inteiro, score pode ser uma nota, né, real, e grau, né, o conceito, seria uma variável caractere, como A mais, B mais, B menos, etc. Então, assim, quer dizer, se eu tiver diversos estudantes, né, eu vou precisar de vários conjuntos de variáveis para representar cada um dos estudantes, né? Então, ele diz que isso pode ser difícil de manipular, utilizar esses dados, pode causar confusão. Bom, é uma forma de ver, né? A gente já viu que a gente pode utilizar, por exemplo, arrays, né? E a gente poderia separar cada um desses dados de uma turma, como a gente já fez em arrays, mas ele quer dizer assim, que é uma forma mais simples se você puder concentrar cada informação para em torno de uma entidade só, que seria esse objeto, vamos chamar assim, chamado, não é bem exatamente um objeto, mas vamos dizer, essa entidade chamada estudante, né? Então, utilizando o tipo de dado derivado, esses pedaços separados de informação, eles podem ser, de uma forma mais fácil, eles podem ser agrupados, né? Então, nós vamos ver agora os detalhes de como definir, declarar e utilizar esses tipos de dado derivado. Então, a definição. Então, importante, antes que um tipo de dado derivado possa ser utilizado, ele tem que ser definido. Nós não precisamos definir os tipos de dado intrínsecos, eles já fazem parte da linguagem. Inteiro, real, etc. O que a gente faz é declarar variáveis com esses tipos, mas a gente não precisa criar o tipo já existe, né? Aqui, no tipo de dado derivado, nós vamos definir
como é esse dado, esse tipo de dado. Então, a definição vai estabelecer que partes ou pedaços de informação vão ser agrupados. Tá? Cada pedaço de informação incluído na definição é chamado de componente. Então, cada um desses pedaços de informação vai ser uma componente. Então, é assim que é o layout da definição de um tipo de dado. Então, type, e aqui é o nome do tipo que eu vou escolher. Tá? Então, deveria ter vindo aqui entre esse sinal de menor e maior. Aí, aqui vem as definições das componentes. E depois, end type. E o nome do tipo que eu acabei de definir. Então, por exemplo, ele quer criar um tipo de dado chamado estudante. Tá? Então, com essas informações que estão aqui. Então, essas vão ser as componentes. Nome, a identidade, o número de registro, a nota e o conceito. Então, ele coloca aqui, type student. Tá? Aí vem, o que vai compor esse tipo de dado? Que pedaços de informação? Quais são os componentes? Vai ter a componente nome, caractere com... E aqui eu uso o tipo de dado intrínseco para definir esse pedaço de informação, que por acaso aqui é o nome. Vou definir um outro componente que é o número de identificação, registro, que é tipo integer. A nota, score, que vai ser do tipo real, e o conceito, que vai ser tipo caractere. E aqui eu termino a minha definição de tipo. Tá? Então ele cita aqui. A indentação, ou seja, esse espaço aqui, ou essa tabulação que a gente coloca para alinhar os diversos definições de componente, não aqui, mas aqui, não é obrigatória, mas ela facilita a visualização. É mais fácil da gente ler e identificar um bloco de informações que caracteriza essa definição. Os campos, que chamam nome, ID, score e grade, são chamadas componentes. Essas componentes juntas, elas compõem todas as informações de um tipo estudante. Tá? As definições de tipo são necessárias apenas uma vez no início do programa, de cada programa. Depois a gente vai falar do uso de tipo derivado em subprograma. Tá? Mas em cada unidade de programa, ou seja, no programa principal, por exemplo, eu tenho que ter a definição do tipo, e se eu for usar essas informações agrupadas em um subprograma, eu também tenho que definir e declarar o tipo no subprograma. É análogo ao que a gente faz com os tipos de dado intrínseco. Você tem uma variável que ela é definida, sei lá, como inteira no programa principal e ela vai ser utilizada numa subrotina, numa função, você tem que declarar ela lá também. Aqui é a mesma coisa. E aqui, além de declarar, você tem que primeiro definir e depois declarar no outro, no subprograma, por exemplo. Uma vez definido, o tipo, a definição do tipo não pode ser modificada. Então, não posso mais modificar durante a execução do programa. Tá? Ele está definido, não existe mudança de tipo, conversão de tipo. Como a gente faz muda de real para inteiro, né? Não existe isso. Mais especificamente, componentes adicionais não podem ser incluídas a menos que a definição de tipo ela seja alterada e recompile o programa, ou seja, dinamicamente a gente não pode fazer em execução. O que tem que fazer é ir lá no programa, alterar o código e recompilar. Não pode fazer dinamicamente. Há duas observações aqui que eu considero importantes. Deve-se utilizar a declaração sequence após a declaração type quando se pretende passar dados de tipos derivados para subprogramas. E devem ser mantidos os mesmos nomes de componentes
se o subprograma for externo. Então, essa é a primeira coisa. Se eu pretendo passar informações, por exemplo, desse tipo estudante aqui, student, passar para o subprograma, esses nomes de componentes aqui têm que ser os mesmos, eu não posso modificar. Diferente de variáveis que a gente usou em subprogramas antes, que podia ter nomes diferentes, etc. Aqui não, aqui é obrigatório. Tá? Esse procedimento visa garantir o armazenamento sequencial na memória, pois, diferente de arrays, variáveis de tipo derivado não são armazenadas sequencialmente. Então, essa declaração sequence aqui, ó, ela deve vir logo após aqui type student, aí escreve aqui, ó, sequence, e depois a gente coloca as definições. Isso visa, né, manter as informações que compõem cada uma um conjunto do tipo derivado, mantê-las em sequência. Embora a gente não vá ter aqui nas nossas aplicações o uso direto dessa propriedade, isso é importante para a otimização de memória e para a organização do programa. Existem aplicações que são mais sofisticadas que isso é requerido. A gente poderia fazer sem isso, mas isso otimiza e facilita a organização dos dados na memória. Então, é recomendado que a gente sempre faça isso. Isso é quando a gente tiver que passar a informação do programa principal para um subprograma ou alguma outra rotina, né? Uma rotina chamada para um subprograma. Se for utilizar só dentro de uma determinada unidade de programa, assim, não é necessária essa definição de sequence. Isso é só para passagem da informação. Tá? A outra aqui, informação, pode-se trabalhar facilmente com componentes de tipos derivados, mas não é tão fácil trabalhar com toda a variável. A gente vai ver que é meio... o uso da informação como um todo é relativamente limitado. Só a gente vai ver alguns exemplos, né, nessas aplicações básicas. Né? Para aplicações mais sofisticadas, talvez tenha maior finalidade, mas o que a gente vai ver aqui é que a gente pode trabalhar com as diversas componentes com relativa facilidade, principalmente quando estiver tratando com array. Agora, trabalhar com a informação completa, essa variável, esse tipo de dado que eu defini, é relativamente restrito. Não tem muitas coisas que a gente possa fazer, não. Mas, enfim, nós vamos ver de qualquer forma. Então, vamos prosseguir. Então, essa definição que a gente acabou de fazer é a que ele diz aqui. É como se eu estivesse definindo um template. Um template é um modelo. Tá? E o modelo é isso aqui. Eu chamo esse modelo de student. É como se fosse um formulário. Tá? E aqui, ó, tem a primeira componente, a nome, a segunda ID, terceira score e a quarta grade. Cada um desses espaços aqui será preenchido com uma informação. Tá? Então, é isso que ele chama de template, esse é um modelo em que eu tenho aqui uma identificação da componente e aqui eu preencho o atributo, a informação que eu quero. Né? Uma vez definido, o template, então, ele pode ser utilizado para declarar variáveis. Cada variável declarada com essa definição vai ser criada baseada na definição que inclui esses 4 componentes. Então, o que eu fiz foi criar o modelo. Ok, mas ainda não tem nenhum conteúdo de informação, só a identificação de qual informação vai ter em cada espaço. Então, essas são as informações. Então, vamos agora ver a declaração. Uma vez que um tipo de dado derivado foi definido, as variáveis, eu posso declarar variáveis utilizando essa definição. A forma geral de uma declaração é assim: type e o nome do tipo e o nome das variáveis. Né? Então,
ao invés de eu colocar integer, real, etc., né, eu, por exemplo, aqui vou declarar duas variáveis, uma chamada student1 e outra student2, né, e cada uma delas vai ter esse tipo derivado student. Então eu vou colocar type student e eu coloco student1 e student2. Então, student1 é uma variável do tipo student e student2 é outra variável do tipo student. Cuidado, não confundir, isso aqui não é um array. É uma variável que tem 5 pedaços de informação. Tá? Mas é uma variável apenas. Essa é uma e essa é outra. Essa declaração, então, vai declarar duas variáveis, student1 e student2, cada uma com um conjunto de componentes definido pela definição de tipo. A definição pode ser entendida, é que ele chama de cortador de biscoito, alguma coisa assim, mas é assim. A definição é esse formulário e a declaração é como se eu criasse um espaço desse aqui para student 1 e outro espaço para student 2. Ele está falando de cortador de biscoito, mas isso é um termo aqui que eu não gosto disso, não. Né? Então, eu só posso atribuir valores a esses pedaços de informação, logicamente, depois que a variável for declarada. É igual, eu não devo, né, poderia até usando aquela... Se eu estou usando implicit none, vamos colocar sempre assim, eu não posso utilizar uma variável enquanto eu não a declarar. Tá? Aqui da mesma forma. Então, agora ele vai acessar os componentes de um tipo de dado variado. Uma vez que algumas variáveis, utilizando o tipo de dado derivado, tenham sido declaradas, as componentes individuais podem ser acessadas. Aí eu posso acessar esses espaços para ler e escrever. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro, o nome da variável é especificado, seguido por um sinal de percentagem. E então, o nome da componente. Tá? Então, é assim, a forma geral é o nome da variável. Então, o nome das variáveis aqui é student1 e student2. E aí eu ponho sinal de percentagem e o nome da componente. Quais são os nomes de componente aqui? Name, ID, score e grade. Tá? Então, por exemplo, eu quero agora preencher esses espaços aqui. Ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer atribuições. Só que ao invés de... Se fosse só a variável name, né, então eu ia colocar lá name igual e o conteúdo que eu quero, a cadeia de caracteres. Aqui não. Como é um pedaço de informação de um tipo de dado derivado, eu tenho que acessar aquele pedaço. Então, eu ponho o nome da variável, no caso student1, o sinal de percentagem e qual é a componente que eu quero acessar agora, name. E eu ponho igual e, entre aspas, Joseph. Então, Joseph vai ser preenchido aqui, para student1. Depois, student1, percentagem, ID, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser preenchido 1, 2, 3, 4 aqui. Depois, student1 score. Então, percentagem score igual a 99,99. Então, vai ser preenchido aqui. E student1 percentagem grade igual a. Então, é o conceito A. Ele vai ser colocado aqui. Tá? Então, eu acesso cada componente assim. O nome da variável e percentagem é o nome da componente. Cada componente para student1 tem que ser carregado individualmente. Nem todas as componentes precisam ser ajustadas. Eu posso, se eu quiser, carregar só com o nome e deixar outros componentes para, durante a execução do programa, não utilizar. Não faria muito sentido isso, mas eu posso, se eu quiser, não é obrigatório.
Obviamente, como quaisquer outras variáveis, qualquer componente que não tenha sido adequadamente definida ou preenchida um valor para ela, ela não pode ser utilizada. Então, as declarações que a gente viu anteriormente, né, com essas atribuições, vão estabelecer a variável dessa forma aqui que eu falei. Então, essa aqui é student, nome, ID, score, grade, e isso daqui seria a definição de student 1. Tá? Vamos lá. É possível atribuir todos os componentes de uma variável a uma outra variável do mesmo tipo derivado. Por exemplo, student 2 foi declarada também como esse tipo student. Né? Então, eu poderia fazer o seguinte, student 2 igual student 1. E aí, o que ele vai fazer? Pegar todos os componentes respectivos de student 1 e carregar em student 2. Tá? Então, isso vai copiar todos os componentes da variável student 1 para a variável student 2. Né? Uma vez que student 1 e student 2 são do mesmo tipo derivado. Eu não posso fazer isso para variáveis que não sejam do mesmo tipo derivado. Tá? Então, essa é uma das poucas operações que a gente pode fazer com a variável inteira do tipo derivado. Pega o conteúdo de uma e carrega na outra. Essa é uma das poucas que a gente pode fazer usando a variável inteira. Mas nós vamos ver daqui a pouco como trabalhar. No exemplo, a gente vai ver como trabalhar com componentes. Nós vamos prosseguir agora, vamos falar de arranjos ou arrays de tipos de dados derivados. Tá? Então, nós fizemos, então, foi declarar variáveis. Então, a gente está falando assim, variáveis simples ou únicas com base numa definição de tipo derivado. Então, a gente tem duas variáveis, student 1 e student 2. Elas são independentes. Elas não têm uma indexação como um array. Tá? Porque dentro, o array, qual é a característica de um array? O array ele tem todos os elementos de um array, eles têm o mesmo tipo. Tá? E um tipo de dado derivado, ele pode ter, como a gente viu, tipos diferentes. Posso ter até um tipo de dado derivado que sejam várias informações do mesmo tipo, mas de forma geral elas não serão do mesmo tipo, não é obrigatório. Então, essa característica já é diferente de um array. Agora, eu poderia ter, vamos supor, ao invés de ter uma variável student 1 e outra variável student 2, tá? Eu poderia ter um array com diversas variáveis de tipo derivado student para um aluno que eu identificaria como índice 1, índice 2, índice 3 e assim sucessivamente. Vou imaginar que eu tivesse aqui só uma tabela em que eu tenho nomes dos alunos. Eu poderia ter um array só com nomes de alunos. Esse array seria do tipo caractere com, sei lá, o tamanho da turma, 50 alunos, eu teria lá 50 elementos no meu array. Tá? Esse é um array. Agora vamos imaginar, agora eu tenho um tipo de dado derivado que só tem duas informações. Tem o nome do aluno e o número de identificação dele. O nome do aluno é variável caractere e o número de identificação inteiro. Tá? Então, assim, eu teria um array que eu posso imaginar que eu tenho dois espaços aqui para identificar um aluno, referente a um aluno, que é o nome e o número de registro. Logo abaixo vem outro, nome e número de registro. Nome abaixo, nome e número de registro. Então, eu tenho 50 espaços para guardar duas informações de cada aluno, respectivamente. Tá? Então, isso seria um array em que eu teria diversos espaços reservados na memória para guardar informações, no caso de alunos ali, em que cada informação
tem o formato desse tipo de dado derivado. Tá? Então, é possível, então, declarar um array baseado na definição de tipo de dado derivado. Por exemplo, declarar um array que eu vou chamar de classe. Então, o array eu chamo de classe, e ele vai ter 30 elementos do tipo student. Tá? E aí eu vou declarar como a gente declara um array. Só que, ao invés de eu colocar aqui um dos tipos intrínsecos, né? Integer, real, etc., eu ponho aqui type student, que a gente já definiu. O que é o type student? É isso aqui. Bom, a gente vai ver a seguir, né? Type student é isso aqui, ó. Name, ID, score e grade. Tá? E eu ponho aqui, ó, dimension 30. Então, eu estou criando 30 espaços desse tipo aqui, tá? E eu vou chamar de classe. Tá? Class. Cada elemento do array class, esse aqui, vai ser do tipo student. Isso aqui. E vai incluir cada uma das componentes definidas. Nome, name, ID, score e grade. Nesse exemplo que a gente está vendo. Para um array do tipo student, né, o layout vai ser isso aqui. Então, ó, aqui agora, ó, no array classe, o elemento 1 vai ser essas 4 informações aqui referente a um aluno. O elemento 2 do array classe vai ser essa. O elemento 3 do array classe, essa. E assim sucessivamente. Tá? Para acessar elementos de um array, eu devo utilizar um índice, tá? Como a gente usa. Tem um array lá, nomes, só. Se for só um array, nomes. Eu quero o nome do que está ocupando a posição 10, por exemplo, no meu array. Então, eu boto lá, nomes 10. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Só que eu vou acessar aquela posição do array. Poderia, por exemplo, ser essa aqui, 3. E agora, dentro desse conjunto de informações que ocupa a posição 3, eu posso pegar uma componente qualquer. E aí, como é que eu faço? Eu entro com sinal de percentagem e o nome da componente. Né? Então, após o índice, por exemplo, classe 3, a componente vai ser especificada como? Eu vou colocar o sinal de percentagem e um dos nomes de componente. Por exemplo, para ajustar os valores do terceiro aluno, né, a seguinte declaração deveria ser utilizada. Class 3, então eu estou acessando esse pedaço do array que tem 4 componentes de informação, aí eu quero nesse espaço identificado por 3, eu quero preencher o nome. Aí eu ponho classe 3, sinal de percentagem, name, e eu atribuo um valor aqui que é Fred. Vou pegar esse espaço 3 aqui e acessar a componente ID. Vou preencher aqui o número, 4321. Vou acessar esse aqui, que é o espaço 3, a componente score, vou botar a nota aqui, 75.75, e finalmente aqui a componente grade desse espaço indexado como 3 e vou atribuir aqui o conceito C. Né? Como um array, o índice, eu posso ou utilizar um literal inteiro, um número, ou eu posso utilizar uma variável inteira, é isso que ele quer dizer. Então, poderia ter uma variável inteira que carrega um número, e eu acessar, ao invés de botar o número literal 3 aqui, eu poderia ter assim, i igual a 3 e colocar aqui classe i. Tá? Aí, o que vai acontecer? O compilador vai ler o conteúdo da variável i na memória, vai carregar ali análogo ao que a gente faz com um array de variável simples. Né? Então, como a gente faz com variáveis simples, tá? É possível atribuir todas as componentes de um elemento de um array a outro elemento de um array ou a uma outra variável do mesmo tipo de dado derivado.
Então, as seguintes declarações e um pedaço de código vão ser utilizadas para trocar as posições entre o quinto estudante e o 11º estudante do array, que vai ser o array class. Então, por exemplo, aqui, ele vai definir type student, como a gente viu lá, character 50 name, integer ID, real score, character 1 grade, tá? And type student. Agora ele vai declarar um array de 30 posições, tá? Do tipo student, então é type student, dimension 30 class, tá? E ele vai declarar uma variável com o mesmo tipo student temp. Então eu posso, por exemplo, ter um array que eu declaro como inteiro, integer dimension 30, aí eu chamo lá um array qualquer, id, e eu posso ter uma variável integer, dois pontos, id1. Então eu posso ter do tipo derivado, eu posso ter um array, do tipo derivado eu posso ter uma variável só. E aí o que ele vai fazer? Isso daqui é o que ele chama a técnica de swap, entendeu? Que é assim, você tem dois, vamos fazer mais simplesmente, vamos considerar que é só um array, que eu tenho um conteúdo de uma posição do array e outro da posição do array. Eu quero trocar a posição deles. Então, esse aqui é a posição 1 e posição 2. Eu quero pegar o valor que está em 2 passar para 1, de 1 passar para 2. Eu não posso simplesmente pegar e fazer assim. Faça isso aqui, ó. Então, vamos supor que o array é um array X, e essa aqui é X1 e X2. Aí eu faço assim, x1 igual a x2. Peguei esse valor e joguei para cá, ok? Agora eu não posso fazer x2 igual a x1, por quê? Porque eu joguei esse valor fora. A partir do momento que eu fiz x1 igual a x2, peguei esse valor, copiei para cá. Ok, o que tinha anteriormente joguei fora. Eu quero salvar esse aqui e passar para cá. Então o que eu faço? Crio uma variável auxiliar, que tem que ser do mesmo tipo do array. Aí eu pego, copio esse aqui para cá. Aí temporariamente eu guardo aqui. Aí o que eu faço? Agora eu pego esse aqui, copio para cá, tá? E aí eu vou pegar o valor que está guardado aqui e copio para cá, tá? Isso é o que se chama swap, tá? Então é por isso que eu tenho que usar essa variável auxiliar ou intermediária. Pego esse valor, copio para cá. Aí agora eu pego esse aqui, copio para cá. Ok. Aí eu pego esse aqui e copio para cá. Aí eu salvei, consegui trocar. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Então o que ele vai fazer? Vai pegar, carregar na variável temp, que é do mesmo tipo student, e carregar o elemento 5, ou conjunto de elementos no índice 5, do array class, nela. Aí ele vai fazer o quê? Class 5 igual a Class 11. Então ele pegou tudo que estava em Class 11, jogou e carregou em Class 5. Tá? E agora o que ele vai fazer? Vai pegar o conteúdo que era de Class 5, que está em temp, e vai carregar em Class 11. Então foi isso que ele fez. Pegou o de 5, salvou. Agora não é mais um conteúdo único, mas um conjunto de informações. Pegou esse aqui e gravou aqui, em temp. Pegou esse e copiou para cá. E agora ele vai pegar esse aqui e jogar para cá. Então ele fez o swap. Então ele trocou as posições. Então, esse pedaço de código, né, ele vai copiar todos os componentes do quinto elemento do array, do tipo student, numa variável temporária, também do tipo student. Então, o 11º elemento do array vai ser copiado na posição do quinto elemento do array. Então, ele vai sobrescrever os valores que tinha anteriormente. Então, ele vai apagar o que tinha anteriormente e escreve por cima. Perdi o que tinha anteriormente nessa posição. Mas o que acontece? Isso aqui já foi salvo. Agora, o que ele vai fazer? Finalmente, o 11º elemento do array vai ser ajustado aos valores que originalmente estavam no quinto elemento do array, né? Como? Levando para eles os valores da variável temporária. Então, eu posso fazer isso tanto para rede simples quanto para tipo student. É essa técnica aí que chama técnica de swap.
Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quiser trocar posições. No final da disciplina, lá nas penúltimas, eu vou falar sobre algoritmos de ordenação. É uma aplicação que a gente utiliza muito, ela é muito interessante, e vocês vão ver que a gente usa muito essa informação. A gente vai trocando posições de valores em arrays para fazer a ordenação, e a gente vai usando essa técnica de swap. É uma coisa simples, não é nada excessivamente sofisticado ou complicado, mas é extremamente importante e é muito utilizado isso. Tá? Eu incluí aqui também mais uma observação, voltando a falar sobre arrays, o uso da declaração sequence. Então, na passagem de tipos de dados de tipo derivado para subprogramas, é necessário redefinir o tipo em subprogramas externos. Então, se o subprograma é externo, e nós só vamos utilizar aqui subprogramas externos, eu tenho que redefinir o tipo. Aí eu vou usar os mesmos nomes das componentes que eu usei no programa original. Deve-se, neste caso, usar a declaração sequence na definição, pois o armazenamento na memória sem essa declaração não será sequencial. Tá? Isso será particularmente importante para o uso de arrays de tipo derivado. Então, para que trabalhar adequadamente a memória com arrays de tipo derivado, é importante que eu declare com esse sequence. Para quê? Para que quando as informações forem passadas da rotina que chama para a rotina chamada, ou seja, de um programa para um subprograma, ou de um subprograma para outro subprograma, os dados eles vêm ocupando posições em sequência na memória. E isso facilita, por causa do problema de indexação, etc, etc. Então é sempre recomendado que a gente use o sequence para preservar esse posicionamento sequencial na memória. Ok? Bom, então isso vai encerrar essa primeira parte, e na parte 2 nós vamos ver um exemplo de aplicação.